a gente sempre dá aqui nas nossas aulas. Primeiro recado é que se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, siga a ID do Corpo lá no Instagram, @ID do Corpo. E nós também estamos no YouTube, então nós estamos crescendo e expandindo. A maioria dos nossos vídeos estão sendo disponibilizados lá no YouTube. É ID do Corpo Oficial. Vocês encontram lá no nosso canal também. Inscrevam-se lá. A gente está crescendo bastante, graças a Deus. O nosso perfil tem chegado bastante pessoas interessadas nesse conhecimento. E vou me apresentar aqui para vocês que ainda não me conhecem. Me chamo Ariana Novaes e me especializei aí nos últimos 5 anos em análise e leitura corporal, com base no conhecimento dos traços de caráter, e fui aprimorando e desenvolvendo a nossa metodologia, que é aquilo que a gente conversa aqui nas aulas secretas, que vocês têm acesso ali no Instagram também, e tem sido incrível conhecer mais as pessoas, poder apresentar para elas o que o corpo delas revela sobre elas, e eu tenho conseguido alcançar um público incrível que está buscando não somente autoconhecimento, mas um conhecimento também para aplicar nos relacionamentos, nas empresas. Tem vindo muito líderes de empresas, líderes de células, de igrejas, e diversas associações também. Tem sido muito incrível esse trabalho. Então, hoje nós vamos fazer um apanhado geral sobre 5 traços de caráter. O que vem a ser traços de caráter, né? Quando eles se formam. Se você é novo aqui, ainda não tem um conhecimento acerca desse assunto. Os traços de caráter, eles se formam desde a nossa primeira infância até ali o período da descoberta da sexualidade. Então, desde a gestação até os 5, 6 anos de idade, quando a gente passa a descobrir a nossa identidade e formar ali a nossa sexualidade, descobrir, né, a nossa sexualidade. O menino descobre que é menino e a menina que é menina ali passa a ter essa identidade mais assertiva, mais clara na mente daquela criança ali, e ela passa a se comportar de acordo com aquilo que ela aprendeu ali nessa fase da formação do traço de caráter, que é o último que se forma, né, que é o rígido, tá? Então, aqui, o que acontece, né? Os traços de caráter, eles são mecanismos, eles são meios que formaram em nós o que nós pensamos, sentimos e agimos, tá? Eles têm uma importância muito grande em moldar o nosso caráter, em moldar a nossa personalidade. É uma junção ali do temperamento com a personalidade e com o nosso caráter, tá? E aí ele começa a ser formado, como eu falei para vocês, e a nossa mente, o sistema nervoso, começa a gravar no nosso cérebro mecanismos de defesa para a gente sobreviver a cada traumatização que a gente vive lá na primeira infância, tá? Desde a barriga da nossa mãe até esse período aí da descoberta da sexualidade que eu falei para vocês. Então, aquilo que a gente tem em mente não é novo, tá? Por isso que aqui a gente adota muito a questão da neurociência, da neuroplasticidade do cérebro também, da importância que você precisa dar para a renovação da sua mente, para a reciclagem dos teus pensamentos, porque eles foram gravados, tá? Desde lá da gestação da sua mãe. Desde quando você estava lá na barriga da sua mãe, você já estava produzindo neurônios, você já estava produzindo sinapses neurais, né? Dentro dos meus conteúdos do meu método, do método 5FC, eu destrincho muito toda essa parte técnica, deixando mais claro e mais simples possível para que os alunos possam entender toda essa sistemática, né? Da mielinização, do sistema límbico, sistema nervoso, todos esses termos técnicos e científicos, eu destrincho e deixo eles bem mais claros para o aluno entender. Então, nós temos uma parte no nosso cérebro que chama cérebro das emoções, chamado sistema límbico. Nele fica registrado ali tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você percebe, aquilo que você sente, né? Dos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Então, aquela memória, quando você come uma comida e você fala, nossa, essa comida me lembra
a comida da minha avó quando eu era criança. Isso é porque está reservado num espaço lá do seu sistema límbico, tá? Que é o cérebro das suas emoções. Isso faz com que hoje você tenha acesso a essas memórias. Então, tudo que está na sua mente, enquanto você não tira, enquanto você não renova, é refletido também no formato do seu corpo, tá bom? Então, aqui a gente vai falar dos 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Lembrando que os termos são termos científicos, a gente não modificou os nomes. Tem alguns nomes bem estranhos, tá? O esquizoide é um nome bem estranho, mas ele não tem a ver com nem o esquizoide, nem o psicopata, nem o masoquista, com sociopatias ou doenças neurológicas ou psicossomáticas, ok? Tratam apenas de termos técnicos e científicos mesmo. E aí vamos começar, então, pelo traço de caráter esquizoide. Quando que esse traço se forma, tá? Ele forma no período desde a concepção até os 10 primeiros dias de vida de todo ser humano. Então, desde a barriga, se a sua mãe passou, né, por algum forte impacto emocional, se a gravidez ela não era desejada ou não foi planejada, ou a sua mãe perdeu algum ente querido, ou o marido não assumiu aquela criança, não desejou, não era uma criança planejada, ou essa mãe teve uma gravidez de risco também. Então, todas as vezes que essa mulher passou por fortes impactos emocionais, fortes preocupações que deixaram ela muito preocupada, muito inquieta nas emoções dela, aquela criança estava sentindo tudo lá dentro da barriga. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela tinha a percepção. Meu filho é esquizante. Renata, você tem filho, que legal. Vamos descobrir aí o porquê, né, Renata? Provavelmente deve ter tido algum impacto emocional aí durante a sua gestação. Então, aquela criança, ela não sabe que a mãe perdeu o emprego, ou que o marido perdeu o emprego, ou que aquela criança veio de surpresa, eles não estavam esperando ela, ou que ela perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu algum ente querido e ela ficou muito triste durante a gestação. Aquela criança não sabe de nada disso, tá? Mas o que ela sente? Que o útero está confortável ou desconfortável. Então, todas as vezes que aquela criança ela tenta existir, a parede do útero da mãe fica dura, fica fria, enrijece, tá? E aquela criança precisa o quê? Se sentir amada, se sentir desejada. E para isso, o útero precisa estar quentinho, precisa estar confortável. E essa mulher, toda vez que ela se preocupa, ela manda menos sangue, tá? Para a corrente sanguínea. E por consequência, a criança ela recebe menos calor, menos afeto ali através do mundo dela, que é o útero da mãe. Ele vai fazer 20. Uau, Renata, que legal, hein? Depois eu quero conversar contigo. Você é muito jovem, deve ter sido mãe novinha, né? E vamos lá, então. E aí, qual é a dor do traço de caráter esquizoide? Essa pessoa ela vai sentir a dor da rejeição. Por quê? Todas as vezes que ela tenta existir e que a parede do útero fica dura, fica fria, aquela criança ela entende que o mundo está rejeitando ela. E na vida adulta, essa pessoa ela vai ter os mesmos comportamentos que ela tinha lá na barriga da mãe. Então, vai ser uma criança que hoje, adulta, vai se isolar do mundo, não vai gostar de se socializar com outras pessoas, não vai gostar muito de contato social. Ela vai preferir ficar mais no mundo das ideias. Ela vai ser uma pessoa muito inteligente, muito criativa e vai preferir ficar isolada do que ter contato humano, tá? Contato com outras pessoas. Isso vai fazer com que isso, gente, eu estou falando de pessoas que ainda não passaram pelo processo de maturação, de amadurecimento, tá? De sair das dores do traço, de sair das forças do traço para entrar sair das fraquezas para entrar nas forças desse traço, tá? Porque o esquizoide ele vai ser muito inteligente, ele vai ser muito criativo, aquelas pessoas que têm ideias geniais. E aí a dor principal desse traço vai ser a dor da rejeição. E uma informação muito importante para a pessoa do traço esquizoide é que
essa pessoa, ela não sabe diferenciar a rejeição das ideias dela para a rejeição dela. Ela entende que todas as vezes que você rejeita uma ideia que ela compartilha com você ou algo que ela fez, você está rejeitando ela. Então, aí que ela vai se isolar mais, ela vai evitar ter esse contato com você, tá? Eu vou abrir para perguntas só mais para o final, porque daí eu vou dar uma sequência aqui na aula para a gente ganhar tempo, tá bom? O corpo do esquizoide vai ser bem parecido com essa mulher que está aparecendo aqui na imagem para vocês, tá? Vai ser uma pessoa bem magrinha, com o corpo bem esquelético. O corpo deles vão passar uma mensagem de que essa pessoa, ela não tem a intenção de existir no mundo real. Ela se preocupa em existir no mundo imaginário, no mundo da mente dela, tá? E o corpo dela vai corresponder a isso, já que não vai ser um corpo forte, ela não vai ter tanta energia nesse corpo. O corpo vai ter muitas quinas, né? Para as pessoas geralmente não abraçarem essa pessoa do traço de caráter esquizoide, que é como se fosse um mecanismo de defesa para essas pessoas, tá? E lembrando vocês que essa aula, gente, ela vai ser um resumo, tá? De tudo aquilo que a gente tem conversado nos últimos aulões, lá no Instagram, nas lives também. Não tem como eu esgotar tudo aqui com vocês, porque isso eu faço dentro do método 5FC. Então, se você quer descobrir, né, como ler o corpo das pessoas, como analisar o corpo, a cabeça, os olhos, a boca, cada parte do corpo, para saber qual é o traço predominante nas pessoas, você precisa participar do método 5FC, tá bom? Aqui nas aulas a gente compartilha o essencial com vocês, para vocês irem se identificando, mas se você quiser aprofundar, aí tem que se inscrever no método 5FC. E aí, aqui, como eu falei para vocês, a dor do traço esquizoide vai ser a dor da rejeição, e o recurso, a força da pessoa com esse traço vai ser a criatividade, a imaginação, a genialidade, tá? O esquizoide ele vai ser muito racional, vai ser muito lógico, vai ser aquela pessoa que pensa muito rápido, que pensa além da idade dela, ela vai ter umas ideias bem futuristas também, e ela vai se destacar pela sua genialidade, tá? E aí nós vamos para o segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral, tá? O traço de caráter oral, ele se forma no período da amamentação. Ali passaram os 10 dias em que o traço de caráter esquizoide termina de ser formado. Começamos a formação do traço de caráter oral, que vai ali mais ou menos até um ano e meio, a depender de cada criança. Cada criança tem um período de desenvolvimento, tá bom? E qual vai ser a principal dor da pessoa com esse traço? Vai ser a dor do abandono, tá? Os orais, eles sofrem muito com essa dor. E por que que essa dor foi formada, foi gravada ali no subconsciente dos orais? A pessoa com traço de caráter oral, lá na infância, ela foi aquele bebê que ou recebeu em excesso ou não recebeu atenção e afeto, tá? Então, a forma que essa criança encontrou para receber a atenção, para receber o afeto que ela queria, era o choro, tá? Tanto que os orais, eles são pessoas muito emotivas, são pessoas que choram com facilidade. Não sei se vocês conhecem, eu conheço muitas pessoas que falam bastante, né? Que agora na vida adulta, ela não é mais um bebê que só chora. A forma de se comunicar daquele bebê era o choro. E agora, na vida adulta, essa pessoa, ela fala, então é um recurso para o oral, vai ser a comunicação. E lá na infância, o que marcou a dor dessa criança? Ela, todas as vezes que ela precisava comer, que ela precisava tomar água, que ela precisava tomar banho, que ela tinha feito as necessidades na fralda, ela precisava tomar banho, ou ela estava com cólica, ou tinha algum bichinho picando ela, qualquer coisa que aquela criança precisava de algum adulto atender a necessidade dela, a forma dela pedir socorro era o choro, tá? Então, por isso que muitas crianças choram e o que elas recebem? Recebem chupeta, ou recebem mamadeira, ou colo, tá?
E aí, o que o oral muitas vezes recebe em excesso, na vida adulta, ele vai querer cobrar das pessoas aquilo que ele recebeu em excesso. Ou se ele não recebeu, que a gente tem aqui duas variações, que é o oral da falta e o oral do excesso, na vida adulta ele vai querer manter aquela falta, tá? Então ele vai ter muito mais facilidade em entregar a atenção, em atender as pessoas, em ajudar as pessoas, do que receber ajuda, do que receber atenção também. Então, vamos lá para seguir com o traço oral aqui. Outra coisa que essa pessoa vai fazer agora na vida adulta, como eu falei, né? Ela não tem mais a necessidade de chorar para comunicar aquilo que ela necessita. Só que, da mesma forma que aquele bebê lá na infância precisava que o adulto adivinhasse o motivo do choro dele, seja uma cólica, fosse uma. eh, fome, sede ou trocar fralda, alguma coisa assim. Agora, na vida adulta, muitas vezes o oral, ele pode desenvolver, tá? Uma dependência muito grande de outras pessoas. Ele vai querer que as outras pessoas adivinhem as necessidades que ele tem. Ele não vai colocar para fora, ele não vai falar. Isso é um comportamento do oral na dor, tá? Ele vai querer que o outro adivinhe a necessidade e atenda aquilo que ele precisa também, sem ele falar. E como nós não temos bolas de cristal, né, gente? Se você é uma pessoa oral, saiba que você precisa comunicar as suas necessidades, você precisa falar. Porque um oral que não fala é um sinal de que ele está na dor, tá bom? Eu vou só terminar o oral aqui, daí eu já abro para perguntas, tá? Quero ver quem está se identificando aí, ó. Então, para vocês gravarem, a principal dor do traço de caráter oral é a dor do abandono, tá? E o oral na dor, como que a gente vai identificar um oral na dor? Ele é uma pessoa extremamente vitimista, reclamona, se comporta como um bebê emocional, como eu disse para vocês, né? Ele quer que as pessoas adivinhem o que está acontecendo com ele. Ele não vai falar o que está acontecendo, o que ele precisa que a pessoa faça, e ele vai se tornar também extremamente dependente, seja emocionalmente, seja financeiramente, ou inclusive, gente, fisicamente. Tem pessoas do traço oral que, dependendo do nível de dor que ela está, são pessoas que vão preferir ficar doentes, tá bom? Fisicamente. Aquela pessoa que sempre tá ou gripada, ou que sempre tá de cama, que ela nunca recupera de alguma rinite, sinusite, alguma coisa ali que sempre tem que ter alguém dando atenção para ela, dando remédio. É pessoa que sempre tá endividada, porque daí o pai ou a mãe tá ali suprindo a necessidade financeira dela. É um comportamento do oral, tá? Deixa eu perguntar aqui. Alguém tem perguntas? Mandem aqui no chat. Vou dar aí 2 minutinhos, só aproveitem. Tem pergunta do esquizoide ou do oral? A gente vai dar sequência ao terceiro traço aqui. Se Eu vocês posso, pode tiverem. falar? Pode falar. Sobre o meu filho, eu não eu fiquei sabendo agora que ele era episódio porque eu não conhecia muitos traços, então eu imaginei. E ele sempre foi mais quieto, mais isolado. Na verdade, eu fiz tudo errado, porque eu meio que cobrava ele, tu tem que estar no meio das pessoas, tu tem que interagir. Nossa, eu fiz tudo errado. E ele não era, né, desse jeito. Aham. Imagina, ele tem quase 1,90 m hoje, e ele sempre foi magrelo. Mas agora ele tá botando o corpo, porque eu desconfio que ele tem rigidez junto e não sei se masoca. Então ele tá ficando com um corpão, assim, ele é muito bonito, sim, ele é bem gato, assim, é um homão. Na época é meu filho, mas é. E Sim. eu acabei fazendo, mas eu não tive ele tão jovem, não. Eu tive ele com 21. Eu fiz 42 domingo. Uau, super jovem. Eu já ia perguntar quantos anos você tem, porque você é muito jovem, Vanessa. Vanessa não, Ai, Renata. vão parecer mais nova. Sim. Mas Oral, né? Isso é do oral. então, a questão dele, tipo, claro, agora que eu tô conhecendo os traços, até para saber lidar, mas é tipo, eu fazia tudo errado, né? Infelizmente, a rejeição dele, eu rejeitei porque eu não queria engravidar, eu não sabia. Eu estava estudando na época, fazendo cursos, enfim, abandonei um monte de coisa, foi um susto. E outra, o médico falou que era uma menina, eu chamei a gravidez inteirinha de Mirella. Então, Uau.
foi bem complicado. Daí quando nasceu, que, né, menino, Yuri, mas foi Uau, difícil. ô, Renata. Eu vou pedir para você. Tá, eu ia falar aqui, mas quando você espera um sexo e vem outro, ocasiona alguns complexos, para além dos traços, né? É que para mim, aqui na ideia do corpo, a gente trabalha muito também a questão espiritual, sabe? E aí é muito importante que você, eu não sei se você já fez isso, mas não precisa ser com ele, mas você mesmo fazer, sabe? Uma oração. Como é que eu posso te dizer? Reafirmando a identidade dele, sabe? É muito Ah, importante. não, eu estudo outras, eu faço medicina germânica, eu estudo a parte da constelação, até quero fazer o curso, bastante, então eu já fiz essa parte aí, essa questão assim com ele também já tá resolvida, tá tudo bem. Ai, que legal. Muito bom. Isso é muito importante. E aí, essa questão dele ser esquizoide vem muito disso, né, Renata? Com certeza. Foi porque eu rejeitei, então foi isso que aconteceu. No caso, eu não, na verdade, eu não queria, É né, porque, acontecer. assim, no seu caso, foi uma rejeição inconsciente, né? Você não tinha o conhecimento dos traços, entendeu? E aí, como você mesmo já falou, o bom é que isso foi resolvido, a questão da identidade dele. Porque, querendo ou não, em alguma fase da vida, não precisa ser agora ou no início da juventude, mas em algum momento, esse desejo, né? Porque ficou, a criança sentia desde lá da barriga, entendeu? Ela estava sentindo as emoções. Poxa, tipo, o pensamento, ela estava sendo tudo aquilo ali formado nela, e também tem a questão espiritual que eu te falei, entendeu? Que foi que você falou, isso aqui já tá resolvido. Porque é importante que isso aconteceu comigo também. A minha mãe queria um menino e veio uma menina. Não é que ela queria. Os médicos nas ultrassons, até a terceira, se eu não me engano, os Eu médicos também. falaram que era um menino. E inclusive ela tinha montado um enxoval azul. E quando tava, acho que com 7 ou 8 meses, ela descobriu que era menina. Então, eu tive que fazer, eu fiz, né? Fiz cura interior, fiz várias coisas. E a minha mãe também fez uma oração por mim, agora adulta, que eu já entendia isso, e os reflexos que isso tinha na minha vida também. Então, é muito importante que você faça, sabe? Mas você falou que você já fez, senão eu ia te Tá. orientar no que você poderia fazer, assim, para que isso não venha gerar reflexos lá na frente também, né? Para te ter uma ideia, quando aí ele já tinha lá uns 5, 6 anos, a gente pegou uma gatinha e daí assim, ó, pegou a gatinha, ele colocou o nome de Mirella. Eu fiquei tipo assim, eu acho que ficou, deve ter ficado traumatizado. Foi ele que escolheu o nome, era o nome que eu ia dar para ele. Eu levei para o hospital, eu só fiquei sabendo na hora que foi mesmo um menino, né? No, o Aham. médico Na hora que era uma nasceu menina, mesmo, que você ficou só na hora que sabendo. nasceu. Eu levei para o hospital Uau. cada tip-top, uma toalhinha bordada o nome, tiarinha rosa, tipo, tudo foi bem complicado. Uau. Bem marcante para ele, né? Com certeza. É. Não, mas ele é Tá, um homão. que bom. Gente, alguém mais tem pergunta do traço oral e esquizoide? Vamos para os próximos. Me falem aqui, que daí no final eu vou abrir para mais perguntas para vocês. Então, Posso vamos lá. falar? Pode falar. Então, a minha gestação também a minha mãe não. Na verdade, a minha mãe queria, mas o meu pai não me queria. Tá falhando só para mim ou para todos? Para todos. Annelise, Então, tá falhando. não faz muito. Deu Melhorou? interferência. Fala alguma coisa. Tá melhor agora? Agora sim. A internet. Então, a Tá. minha gestação, minha mãe me queria e meu pai não me queria. Até aí, pelo menos 1 ano de idade, mais ou menos, não era lá essas coisas, sabe? E a gestação da minha primeira filha também eu não queria.
E aí eu Entendi. acho que ela também tem muito da oral. Eu queria saber se esse fato, né, das gestações não serem queridas assim, se isso depois dos outros traços, conforme a criança vai se desenvolvendo, predomina um ou outro. Como que acontece Sim, com isso? certeza. Inclusive, eu já tenho, que se tornou minha aluna, né, na formação, ela já formou na primeira turma. Ela é uma pessoa que foi adotada, e ela tinha muita dor da rejeição, só que os pais souberam trabalhar muito isso nela, e ela é uma pessoa, assim, super oral, tá? Hoje, então, predomina muito mais o oral do que o esquizoide nessa pessoa. Por quê? Os pais conseguiram fazer um trabalho muito bom, os pais adotivos, eu falo, né? Para que ela não sentisse tanta dor da rejeição, tá? Tanto que ela mesma fala: olha, teve fases da minha vida que eu me identifico totalmente com o esquizoide. Eu era magra, esquelética, e eu entendi o quanto os meus pais me amavam, mas ela passou por um processo, né, de autoconhecimento, de cura interior também. E hoje, assim, ela é completamente diferente. Eu não, assim, a análise que eu fiz dela não deu nem 10% de esquizoide, para você ter ideia. Então, assim, sim, os traços mudam, de acordo com a percepção, né, que a pessoa vai tendo. Que é o que eu falo para vocês. Aqui na ideia do corpo, a gente não adota o determinismo. A gente adota a neurociência, a gente adota a renovação da mente, da neuroplasticidade do cérebro. E à medida que você muda essas dores, que você muda a mente, né? Os pensamentos, os sentimentos e as emoções, o nosso corpo e os traços de caráter também vão mudando, tá? Acho que eu consegui Tá, responder. e esse curso que você está fazendo agora, a gente também aprende digamos, trazer os filhos para o recurso? Sim, com certeza. Ele é um curso que você consegue aplicar, em todos os relacionamentos, seja dentro de casa com o esposo, ou com os filhos, ou na área profissional, que você vai aprender a se relacionar melhor com todas as pessoas, e também ali eu trago formas de você trazer os traços para o recurso, tá? Além do que, a gente Ótimo. vai ter a mentoria, né, Annelise? Tem a mentoria no mês de junho. Então, por exemplo, você vai poder falar ali: Ariana, minha filha, meu relacionamento com a minha filha, a gente tá tendo problemas, eu acredito que ela seja oral, ou seja esquizoide, como que eu posso fazer para trazer ela para mais perto de mim, ou para conquistar esse relacionamento? A gente vai ter essa mentoria. Ela é em grupo, mas cada aluno vai ter ali a oportunidade de trazer casos individuais para a gente trabalhar juntos, tá? Tá. Quando que vai ser essa primeira mentoria? Então, a mentoria ela começa no sábado. Ela vai ser durante todo o mês de junho, do dia 1º até o dia 30, tá? A gente vai ter ali, o grupo ele vai funcionar o tempo todo, né? 24 horas, vão poder mandar dúvidas, perguntas ali para a gente encontrar o melhor caminho, os planos de ação. E também a gente vai ter quatro encontros ao vivo no Zoom, tá? Para cada aluno ser mentoriado e trazer ali os casos concretos, né? Os casos pessoais, para a gente trabalhar juntos. Ô, Ariana, e a formação? No caso, a formação em analista é online? Como é que é? Ou é presencial? É a formação ela é online, tá? A diferença é que na formação os alunos têm 10. Nessa última turma, nós vamos para 12 encontros ao vivo, de 2 horas cada encontro. Mas é tudo online. A gente tem 50% da análise, 50% da formação, ela é disponibilizada no ato da inscrição, o aluno já tem acesso. E os outros 50% dela são nas aulas ao vivo, tá? Quem tá perguntando? É eu, a Renata, é que eu A Renata, né? Ah, tá. tô com interesse. Eu Ah, tô que terminando legal. o curso ainda, mas eu quero fazer. Muito bom. Ô, Rê, me chama no Whats depois que eu te passo mais informações. O que que acontece? A gente tá com uma turma da formação em andamento, tá? Inclusive, ontem eu consegui, não, mas tipo, ontem 2 pessoas me procuraram com interesse, né? São terapeutas TRG e eles querem utilizar esse conhecimento da análise para
aprimorar o conhecimento e a sessão deles. E aí eles optaram por entrar nessa turma que está em andamento, porque a próxima vai ser só em agosto, tá? Mas assim, a gente ainda está estruturando para saber se a gente vai abrir a próxima turma em agosto ou não. Então, assim, elas já quiseram entrar nessa turma, e aí quem não quiser entrar nessa turma que está em andamento, a gente está colocando o nome na fila de espera para a próxima, tá? E aí me chama lá no WhatsApp que eu te explico mais sobre a formação também, tudo que recebe. E ela é a única que tem o certificado, né? No método, tem a mentoria, que assim, para quem precisa para autoconhecimento e para aplicar em si mesmo e resolver os conflitos pessoais, é ideal. Mas para quem quer ser analista ou aprimorar e agregar nas sessões e tudo mais, aí tem que ser a formação mesmo, tá? Porque eu forneço as ferramentas, ensino a pessoa a ler uma outra, a pontuar, tudo certinho com a nossa metodologia, tá? E a formação ela é mais longa também, tá? Então, vamos lá dar sequência aqui à nossa aula. Gente, vão prestando atenção na nossa aula, hein? Que eu vou fazer pergunta. A Eu quero minha... falar, Hã? eu quero falar. Ai, desculpa, Vanessa. Fala! Porque eu tô chegando no trabalho. É o seguinte, o meu filho caçula, ele tem 21 anos agora. E ele tem muito de esquizoide, assim, do jeito que você falou, ele é bem magro. Eu sou magra, só que eu tenho um pouco de volume, assim, na parte do quadril, do bumbum, sabe? Mas o resto eu Amiga. sou magra e sou alta. E ele também é super alto. Ele tem Ah, ele tem 1,80 e alguma coisa, quase 1,90. E ele é magro. Eu queria saber o seguinte, quem tem esses traços já desse tipo, também tem um hábito de andar assim, meio que corcunda, assim, sabe? Meio envergado. Porque eu tive uma fase da minha vida que eu andava assim. E eu parei de andar assim, porque no Brasil, antes de eu vir para o Japão, eu fazia passarela no Brasil. Então, o professor pegava a gente para a gente ter a postura reta, porque não tem como você desfilar com a corcunda tudo para frente, né? E o meu filho, ele ia muito assim para frente, sabe? Não sei se é por ele ser alto, mas ele também tem todo esse traço que você estava dizendo, sabe? É magro, é alto e fica assim meio que encurvado para frente. sim, Vanessa. Isso é do esquizoide, sim. O que que acontece? É como se fosse uma forma dele se proteger do mundo, tá? Ele se encurvando para dentro. E a diferença é que a gente tem o esquizoide e o esquizoide e o oral. A diferença é que o oral ele se desmonta, ele não é para dentro, ele se desmonta, entendeu? Ele não tem postura, mas Ele é de fica do desmontar. corpo, né? Isso. Já o esquizoide não, ele se fecha como se fosse um tartaruga ninja, sabe? Para Aham, dentro. aham. Como se fosse uma forma dele se proteger, tá? Isso é inconsciente, mas a partir do Uhum. momento. Eu tive muito problema com isso, ainda luto um pouco. Às vezes eu tô assim, eu me vejo, opa, entendeu? E é uma forma de se corrigir a postura, mas principalmente a questão interna. Porque é uma Aham. forma da pessoa inconscientemente se proteger do mundo. Eu acredito que ele, nessa área, assim, ele mudou bastante. Antes ele era bem mais magro, um pouco antes dos seus 20 anos, até ele terminar a escola, e agora ele já pegou um corpo, sabe, de homem. Ele continua grandão, assim, magro, mas agora ele tem um pouco de massa, sabe? Sim, E até mesmo a postura dele, assim, ele tem melhorado muito, né? Ele usava até aquele colete para poder deixar a postura mais para frente, sabe? Mas, aham, assim, do desenvolvimento dele com isso, acerca de lidar com outras pessoas, por ele ser o caçula da minha casa, eu tive uma diferença muito grande para ter ele 7 anos da minha filha do meio e do meu filho maior, que está com 28 anos hoje. sei. Então, ele ficou muito isolado. E aqui no Japão, ele sempre teve contato só com japoneses. Então, ele não teve muito contato com brasileiros. Assim, eu tive com muitos japoneses. Então, ele também se sentia meio que retraído, porque ele é diferente, que nem ela diz, né? O meu filho é lindo, né? Eu falo, meu filho é lindo, não chama atenção. Então, às vezes, meio que ele queria se esconder, sabe? E hoje já Sim, não, hoje ele já está se dando melhor com a sociedade, sabe? Sabendo
se comunicar melhor. E eu vejo que essa diferença está indo para o corpo dele. Ele já está com um corpo diferente do que ele tinha antes dos seus 20 anos. Sim. Porque, como eu falei, o corpo ele acompanha a mentalidade, né? Então, se ele já passou por esse processo de mudança de mentalidade, cuidando dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções, o corpo ele vai refletir isso também. Provavelmente ele deve estar colocando o quê? Os outros traços no recurso, entendeu? Não somente Sim, alimentando o esquizoide na dor. eu acredito que eu vejo essa mudança como vocês têm explicado, né? E Aham. agora é colocar em prática eu como mãe na vida dele e tá colocando as outras partes melhores para ele estar crescendo também. Sim, com certeza. Isso ajuda Obrigada, né? muito. Esse conhecimento, Vanessa, assim, é fundamental, sabe? Eu falo que tinha que ser ensinado nas escolas, porque Com ajuda certeza. pais, ajudam esposas, ajudam pessoas Ajuda, que querem, ajuda o professor. ajuda o professor, ajuda todo mundo. É isso Então mesmo. tá, gente. Então Eu vou tá. me despedir de vocês. Tenham uma ótima aula para vocês. Fica com Obrigada, Deus, todo Vanessa. Bom mundo. trabalho. Que a presença do Senhor esteja sobre esse lugar aí na vida de cada um está recebendo a aula agora, tá bom? Até a semana Amém. que vem. Professor também. Até. Beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Tchau. Com Deus também. Gente, vamos lá então, na sequência aqui. Vamos falar agora do nosso terceiro traço, que é o traço de caráter psicopata. E ele se forma no período em que a criança ela começa a ter interações com o ambiente externo, tá? Ela começa a conviver com outras pessoas além do pai e da mãe, tá? E geralmente é aquela fase ali que a criança começa a mexer nas coisas da casa, a derrubar as coisas do armário, a querer subir nas coisas, a querer fazer as coisas sozinho, se tornar independente, tá? Porque nessa fase o psicopata, da formação desse traço, ele quer ser independente, ele quer conquistar a independência dele, já que na fase do esquizoide, na fase oral, a criança ela está em simbiose com a mãe, ela se sente uma só com a mãe. E já que nessa fase ela começa a entender que ela é um ser à parte. E aí, o que acontece? A criança ela começa a observar ali que quando ela obedece o que os pais pedem para ela fazer, ela ganha alguma recompensa. Quando ela faz algo para agradar, ou quando o vô ou a avó, né, quer um abraço daquela criança, leva um presente, leva um brinquedo, alguma coisa para receber ali a atenção dessa criança, ela começa a perceber o mundo como uma relação de trocas, tá? Então ela tá o quê? Ela percebe que quando ela faz algo para agradar o outro, ela recebe algo em troca. Então ela começa a enxergar o mundo dessa forma e ela se sente muitas vezes manipulada, tá? Já que se ela não faz o que pedem para ela fazer, ela é punida, tá? E aí ela começa a manipular as situações para ela tirar vantagem, para ela conseguir ali o que ela quer desde pequena. Então a dor desse traço é a dor da manipulação, tá? Já que a criança ela sente tudo como se fosse uma troca. E aí, o comportamento do psicopata na dor, ele vai fazer o quê? Ele vai impor, já que lá na infância, aquela criança, né, quando ela desobedecia o pai ou o adulto responsável por ela, geralmente é aquela fase, né, que os pais falam: você me obedece, senão você vai apanhar, senão você vai ficar de castigo. Ou até mesmo corrige aquela criança, não dá o que aquela criança quer ali, às vezes ela quer um doce, ela quer um brinquedo e os pais não dão, ou o adulto não dá. Muitas vezes aquela criança vai para um shopping, faz uma birra, quer alguma coisa, né? Que os pais comprem aquilo, os pais não compram, e usam da autoridade, lá, impondo ali medo naquela criança, ou punindo ela de uma forma que ela não tem maturidade, é óbvio, né? Ela é só uma criança ainda, ela não entende o que está acontecendo. Na vida adulta, essa pessoa vai replicar muitas vezes esse mesmo comportamento. Então, ela vai impor, tá? A autoridade dela para conseguir as coisas que ela quer. Falar, ou você faz, ou você faz o que eu estou te pedindo, ou eu vou te demitir, ou você vai ser punido, ou eu vou contar para todo mundo que eu sei ao seu respeito. O psicopata na dor, ele tem muito esses comportamentos manipuladores,
ele pode agir, né, impondo culpa nas pessoas. A culpa às vezes é dele e ele faz a outra pessoa se sentir culpada. Ou muitas vezes ele vai tentar seduzir o outro para que o outro faça aquilo que ele quer que seja feito, tá? E aí o recurso das pessoas com traço de caráter psicopata é que vai ser uma pessoa que vai ter grande capacidade de falar em público, ele vai ter um poder de persuasão muito grande, ele vai conseguir convencer as pessoas através dos argumentos dele, né? Para que as pessoas comprem a ideia dele. Ele sabe valorizar o talento das pessoas. No recurso psicopata é aquela pessoa que ele não vai querer tirar vantagem só para ele. Ele vai ser um líder nato e ele vai querer que toda a equipe, ou que toda a família, que todos os amigos ali recebam a recompensa, recebam algo em troca por aquilo que ele está fazendo, tá? E ele vai ter uma habilidade muito grande de delegar as coisas. O psicopata, no recurso, ele é um excelente líder e ele vai, diferente do chefe, o psicopata na dor, ele se torna o chefe, né? E no recurso, ele é o líder, tá? Que leva todo mundo junto com ele. E aí nós temos o quarto traço de caráter que forma no nosso corpo, que é o traço de caráter masoquista, e ele é formado no período do desfraude, tá? E o que acontece nessa fase? Essa é a minha pequena. Que bom, Nelise, já vai identificando aí, ó. Bom que ela já vai conhecendo os filhos aqui através da aula. Tem 5 anos, líder nata. E eles convencem qualquer pessoa, tá? Eles têm os melhores argumentos, eles têm um poder de persuasão muito grande. O masoquista, ele se forma no período do desfraude, em que essa criança, ela passa por alguma situação em que ela foi exposta a alguma vergonha pública ou a uma situação humilhante, que aquela criança, muitas vezes os pais não tiveram a intenção de humilhar, ou o adulto que estava ali com aquela criança nem sabe que ela sentiu essa dor da humilhação, mas é a forma que ela percebeu a situação que aconteceu na vida dela. Então, nós vamos ter casos de pais, né, que tiraram a fralda da criança, colocaram ela para dormir na cama e ela fez xixi na cama, e os pais ou bateram naquela criança, ou puniram ela, não souberam corrigir. Ou aquela criança que foi para a escolinha sem fralda e ela fez xixi ou fez cocô na roupa, e aí a professora ou algum coleguinha da escola ou da creche ficaram fazendo, né, brincadeiras de mau gosto com aquela criança e que ela se sentiu humilhada. Então, pode ser diversos fatores que fazem com que essa criança sinta muito intensamente a dor da humilhação. E aí, quanto mais forte foi essa dor, mais do traço masoquista essa pessoa vai ter no corpo dela. E a dor, então, a dor existencial desse traço vai ser a dor da humilhação. Aqui, o que acontece, né? A criança nessa fase também, ela começa o quê? A guardar. Como ela fez xixi ou fez cocô fora de hora, ela não conseguiu segurar, ela não conseguiu pedir para ir ao banheiro, ela entende que o que tá saindo dela, que é o xixi e o cocô, tá? É sujo, é feio, é fedido, e ela começa a guardar aquilo. Então, ela vai desenvolver o hábito, né? De trancar, inclusive pessoas que têm problemas intestinais na vida adulta, intestino preso, problemas intestinais, geralmente tem a ver com o traço de caráter masoquista, tá? E além dessa pessoa começar a segurar o xixi e o cocô, aquela criança lá, na vida adulta, essa pessoa ela vai o quê? Guardar sentimentos, ela vai querer falar as coisas e ela não vai falar. Ela vai ouvir as coisas, ela vai ter vontade de falar, de colocar para fora ali, expressar a opinião dela, expressar aquilo que ela pensa, mas ela vai ter medo, tá? De ser criticado, julgado ou humilhado, e por isso ela vai preferir ficar em silêncio, ela não vai colocar para fora. Ela pode ter assumido a humilhação do irmão. Não vi casos assim, tá, Annelise? Porque é a percepção que a pessoa tem dela. O que acontece, eu já atendi muitas pessoas, porque que o masoquista, ele tem uma capacidade aguçada de sentir. Então, você vai sentir, sim, a dor do outro, tá? Assim como o oral, o masoquista, ele sente muito intensamente a humilhação do outro, muitas vezes até mais forte do que o outro,
tá? Mas tem a ver com a pessoa. E a criança que fez xixi na cama por mais tempo, tipo, controla, mas quando dorme faz xixi na cama. Tem a ver com algum trauma na fase do desfraude, tá, Kelly? A criança ali, ela sofreu algum trauma. Eu conheço, gente, uma criança, adolescente já, né? Tem 12 anos. Ele tem, assim, uns 40% de masoquista no corpo dele. E ele, com 12 anos, ainda faz xixi na cama, tá? Ele passou por alguma traumatização no período da formação desse traço. Aqui, como que vai ser o comportamento do masoquista na dor? Como ele guarda muito, ele vai ser como uma panela de pressão, tá? Que aguenta muita pressão, mas quando explode, ele vai colocar muita coisa para fora. Tudo aquilo que ele tinha vontade de falar, todos os sentimentos, as emoções que ele guardou, que ele reteve por muito tempo, ele vai colocar para fora, tá? A gente fala que o masoquista ele é um acumulador de lixo emocional, até que ele explode e coloca tudo para fora, e muitas vezes vai descontar nas outras pessoas e em pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o motivo, né, que o levou a explodir, tá? E aí nós vamos para o nosso quinto e último traço que se forma no nosso corpo, que é o traço de caráter rígido. Ele se forma no período da descoberta da sexualidade, ali entre os 3 anos e meio a 5 anos de idade, dependendo de cada criança, tá? E o que acontece nessa fase é que a criança ela está descobrindo, né? A fase que está sendo desenvolvida, que está sendo estimulada na criança, é a fase são a região sacral, que a gente chama, tá? Que é a região íntima. Então, a menina ela começa a receber estímulos na região íntima e o menino também. E por isso, os pais precisam tomar muito cuidado, porque a criança, como ela está recebendo estímulo físico, biológico, ela fica tocando na parte íntima dela, e aí vem muito a importância dos pais, né? Como é que fala? Ensinarem, eu ia falar, entenderem. Ensinar para a criança, explicar para a criança que não é bom que ela fique mexendo ali, mas principalmente não deixar que outros adultos, que não os pais, né, o pai ou a mãe, a pessoa responsável ali por dar banho nessa criança ou por trocar ela, a tocar também ali nessa região, tá? E nessa fase, a criança, ela começa a enxergar o mundo numa relação de pares, tá? Ela vê que o pai tem a mãe, que a tia tem o tio, que o vô tem a avó, e ela começa a procurar no inconsciente dela quem é o par dela. E é nessa fase que a criança começa o quê? A formar par, a menina com o pai e o menino com a mãe, tá? E é um par, gente, não é de desejo sexual, tá? É um par em que a criança ela vai procurar quem é o herói dela, quem é a pessoa que ela mais admira, tá? E aí a menina geralmente tem uma forte ligação com o pai e o menino tem uma forte ligação com a mãe. E aí essa criança ela passa a espelhar o genitor do mesmo sexo para ser escolhida, para ter a atenção do genitor do sexo oposto. Então a menina quer ter a atenção do pai e o menino quer ter a atenção da mãe. E a principal dor desse traço de caráter é a dor da traição, da exclusão ou da troca, tá? Por quê? Essa criança, ela encontra no pai ou na mãe o par dela e ela se sente o quê? Ela se sente excluída quando ela olha para o pai e ela percebe que o par dele já é a mãe. Então ela se sente traída. Como que eu sou a princesa do meu pai? Como que eu sou a princesinha do papai? Sendo que o amor do meu pai é a minha mãe. Ela se sente trocada, tá? E da mesma forma o menino. Como eu sou príncipe da mamãe, sendo que, na verdade, o pai dela é o meu pai. E aí também vem mais uma vez a importância desses pais ensinarem para essas crianças na formação do traço de caráter rígido que elas são filhas, tá? Inclusive, é até errado aqueles pais que ficam beijando a criança na boca. Eu já vejo bastante casos, né, de pais que ficam dando selinho na criança. É muito importante essa separação, tá? Para que essa criança ela não confunda as coisas também. E lá na frente, essa criança não venha sofrer
com, com a identidade, no caso, de ter problemas, né, de se relacionar, a mulher de ficar procurando no parceiro amoroso o pai, e da mesma forma o homem querer casar com uma mãe, né, do que com a esposa. Então, é muito importante isso daí também na criação das crianças, tá? E aí, nós vamos ter aqui a fase que a criança observa, né, a relação, o mundo em relação de pares, como eu falei para vocês. E na dor, o rígido, ele se torna extremamente, é uma pessoa que se torna extremamente controladora, ciumenta, crítica e perfeccionista, tá? Só que no recurso, ele é o melhor traço que a gente tem, assim, para determinação, para ousadia, para coragem de arriscar, de fazer as coisas. E ele vai ser uma pessoa que vai ser muito executora. O rígido, ele coloca a mão na massa, ele vai lá e faz, ele sabe o valor que ele tem no recurso. Porque na dor, ele se torna uma pessoa insegura, uma pessoa pessimista, uma pessoa ciumenta, né? Ele não consegue se entregar nas relações, ele não consegue confiar nas pessoas, ele quer ter o controle de tudo. E no recurso ele consegue se entregar nas relações e ele consegue fazer com excelência as coisas que ele tem, tem o objetivo de fazer. Fiz isso nos relacionamentos, estava casada com meu pai. Exatamente, Renata. Provavelmente você vai ter o traço rígido aí alto, né? As rígidas fazem muito isso. Passei pela análise recentemente. Tenho o terceiro traço masoquista e tive muito tempo o intestino preso e depois síndrome do intestino irritável. Isso mesmo, já que isso é do traço masoquista, tá? A pessoa, ela entende que o que ela produzia não era legal, então ela começa a segurar tanto o xixi quanto o cocô, quanto os sentimentos e as emoções. Deixa eu separar, finalizar aqui. Deixa eu ver quem tá aqui na aula agora. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Eu acho. Não sei se a gente corta ou se deixa a análise na gravação. Acho que pode cortar, né? Tá. Vamos. Parou? Tá, agora a gente vai para a parte da